Oi, estilosos! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pod Estilo. Toda quinta-feira temos um vídeo novo aqui com uma convidada incrível contando a história dela para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo, deixa seu comentário, compartilha com as amigas e se inscreve no canal. Meu nome é Ana Martins, eu sou consultora de imagem e estilo, especialista em coloração pessoal. E antes de apresentar nossa convidada, vamos ao momento patrocinador. Temos a Maria Boletti, que é quem patrocina os podlooks, então esse look que eu estou utilizando hoje. E o look da nossa manequim é lá da Maria Boletti. E temos também a Juliana Veloso, nutricionista, que é a nova parceira aqui do Pod Estilo. Agora vamos à convidada do dia, figurinista e produtora de moda. Seja bem-vinda, Tatá Oliveira. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que estou feliz de você estar aqui. Tatá, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua história para o pessoal de casa te conhecer melhor. Tá. Eu me chamo, na verdade, Thaís, mas desde a época que eu tinha o brechó, todo mundo me conhecia por Tatá, então eu acabei adotando esse nome. Então, eu sou a Tatá Oliveira, tenho 32 anos e hoje eu trabalho como figurinista e produtora de moda. Legal. Tatá, conta um pouquinho da sua história com a moda. Você sempre quis trabalhar com moda, sempre trabalhou nessa área. Como que foi esse processo até chegar na produção? Esse processo ele foi sofrido, no mínimo sofrido, assim. Eu não sempre trabalhei na área. Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Menor aprendiz e tudo mais. Eu morava em Caldas Novas, então lá é muito sobre turismo e sobre, né? Turismo. É isso, lá é sobre turismo mesmo. Então, não tinha nenhuma perspectiva nessa área na época. Eu era também muito nova, ainda estava amadurecendo muitas coisas. E de lá pra cá eu entrei, eu sempre quis fazer moda, na verdade, assim, né? Sempre tive esse desejo dentro, assim. Eu gostava de me vestir, gostava de ver as pessoas como elas se vestiam, como elas estavam comunicando. Sempre reparei nisso e sempre foi um desejo de trabalhar. Só que eu sempre deixei esse desejo muito bem escondido, assim, sabe? Não escutei muito bem, não. E aí fui para outras áreas da minha vida, a moda eu deixei passar, porque eu achava na época muito fútil. Isso eu acho que é uma construção social, por ser um lugar muito feminino, de muitas mulheres. Eu acho que vendem isso pra gente, de ser uma coisa mais fútil, né? Então isso ficou meio arraigado assim em mim, sabe? A gente vê essa construção da moda como algo não tão necessário, né? Você precisa de uma roupa básica para viver, assim como precisa comer, mas precisa se vestir tão bem? Precisa. Sim. E na realidade, às vezes, sim, precisa, né? Mas a gente tem mesmo essa construção social da moda ser algo fútil, né? Sim. Então é algo que acaba aprendendo. É demais. E isso ficou muito forte, assim, em mim, sabe? E eu acho que teve uma questão que atravessou também, que foi classe social. Eu acho que, quando eu era mais nova, eu via a moda em lugares muito burgueses, vamos colocar assim, sabe? Tive muito poder aquisitivo. E isso estava muito distante da minha realidade na época. Então, eu acho que esses dois parâmetros, assim, essas duas coisas me separaram desse lugar durante muito tempo. E aí, qual foi o caminho que você seguiu? Nossa, gente, essa parte é muito boa. Aí, continuei trabalhando lá em Caldas Novas, na área de turismo. Depois eu vim para Araguari para fazer cursinho, entrar na faculdade. E eu queria muitas coisas. Eu não tinha, na verdade, eu não tinha certeza do que eu queria naquela época, né? Muito nova, com desejo escondido. E aí eu acabei indo pra ADM. Desculpa quem faz ADM, gente, mas eu acho que esse é um caminho que as pessoas não sabem muito bem o que seguir e vão pra ADM. Desculpem. Mas foi esse o meu caso. Assim, fui fazer ADM e durante muitos anos fiquei na faculdade. Perdi o fio da meada, vamos lá. Ficou na faculdade, e aí conta o porquê que não ficou mais. Isso, fiquei 2 anos
na faculdade de administração, acho que eu sempre fui muito esportista nessa época, né? Preciso recuperar isso, inclusive. A saúde agradece. Fui muito esportista nessa época, então acho que o que me segurou muito dentro da faculdade foi a atlética. Nessa época eu jogava e sempre fui muito envolvida com esse aspecto, desde mais nova. E ali pelo terceiro ano, tinha um ano, ali pelos 2 anos, na verdade, de faculdade, eu já queria desistir. Tinha alguma coisa que me falava que não era o caminho. Às vezes eu não assistia algumas aulas e meu corpo foi dando alguns sinais, assim, de que ele não queria estar presente naquele lugar. Minha mente já sabia um pouco, mas tinha uma pressão minha, pessoal, de me formar numa faculdade. Eu iria ser a primeira, né, da minha família, que minha família é pequena, a me formar numa faculdade. Então, eu não queria abandonar por conta dessa questão, assim, de... E aí, conta pra gente como foram esses sintomas, né? O que você sentiu, como foi esse momento e qual foi o processo até você entender que aquele caminho específico não é que é o caminho errado, mas não era o que você queria, o que você buscava. Sim. Meu corpo foi dando sinais de rejeição mesmo, assim, sabe? Inúmeras vezes eu chegava na porta da sala de aula pra assistir a aula e não conseguia entrar. Minha mente falava várias coisas. Cada dia era uma justificativa diferente. E simplesmente eu não conseguia entrar. Foi quando eu realmente decidi parar, abandonar, que foi um processo muito difícil para mim, por conta dessa questão do medo de decepcionar minha mãe, não por cobrança dela, mas por cobrança minha, pessoal mesmo. E de muitos anos depois eu entendi que esse foi um episódio de burnout, assim, que realmente foram quase 6 meses que eu tentava ir na aula e não conseguia, sabe? Meu corpo não ia. Igual eu falei, cada dia era uma justificativa diferente. Você tá sofrida porque alguma coisa não tá certa, né? Sim. E eu só fui entender isso anos depois, assim, porque na época, acho que pela maturidade ou pelo acesso a essa informação, né, de perceber sintomas desse tipo de... eu posso falar? Desse tipo de condição que atravessa a gente, assim, sabe? Só fui entendendo essa coisa, porque na época eu só saí e falei, tá bom, né? Muito jovem, muito, tipo, a vida é muito bela. E esse momento você saiu da ADM e como você chegou aonde você está hoje, né? Você contou que teve um brechó, conta um pouquinho. Sim. O brechó ele veio logo depois da faculdade, como foi? Foi durante a faculdade. Eu ainda estava na faculdade e aí como eu morava fora, foi um jeito de me encontrar dentro da moda, mas na época a minha justificativa pra mim mesma era ganhar uma grana extra. Tá vendo? Eu nunca queria assumir, jamais. Nossa, não sei igual. A moda te puxando. Exatamente. Não é pra mim, não é esse lugar, não. Várias justificativas, assim. E aí eu comecei com o brechó em 2016. Lá nos primórdios dos brechós e tudo mais, eu comecei dentro da faculdade mesmo, participando de feirinha e com esse... Faltou a palavra, com esse intuito, boa, com esse intuito de gerar uma renda extra, assim, e tal. Você vai olhar profundamente, o ganhar uma renda extra, às vezes é só a justificativa que usa pra, na realidade, ter a moda ali no dia a dia, né? Com certeza. Porque é algo que você sempre sonhou, só não se permitiu. Claro, era um desejo desde muito nova, igual eu contei. E aí eu comecei a me permitir nessa época, né? Com essa justificativa de ganhar uma grana extra, uma renda extra, mas já encaminhando para esse lugar, né? Eu tive brechó durante algum tempo, mas não era algo que eu dedicava 100%, sabe? Ainda tinha aquela coisa de, é só para uma renda extra, nunca levei como um trabalho específico, tipo, esse é o meu trabalho, vou trabalhar com isso aqui. Acho que muito de me enganar mesmo, ou não ter essa coragem de assumir também, eu faço essa análise também.
da época, assim, Anos sabe? De não ter depois, essa... entendi. Anos depois é tudo lindo, né? Mas eu fico feliz que eu tenho entendido agora. Sim. E do brechó, ele veio nessa fase de faculdade, depois você largou a ADM. Como chegamos na produção? Na produção. Aí, depois disso, eu fiquei com o brechó, eu trabalhava em bares à noite, só mantendo essas duas coisas. E em 2021, bem, bastante tempo depois, eu já tinha até largado o brechó, tipo, eu tava pausado, assim, ainda tem a página lá, mas ele tava pausado já, e eu recebi um convite, uma amiga minha, grande amiga, e hoje eu considero minha madrinha do audiovisual também, a Renata. Ela me chamou para ser assistente de direção de arte, ela é diretora de arte, que dentro do audiovisual faz parte da equipe, o figurino faz parte dessa equipe também, né? Então eu comecei como assistente de direção de arte com ela, e logo eu já quis ir para essa área do figurino, foi muito rápido, assim, sabe? Eu acho que foi uma virada de chave muito grande nessa época, assim. E aí, em julho de 2021, eu fiz o meu primeiro trabalho já no figurino. Então, realmente foi muito rápido esse lugar, assim. É aquela história do quando é pra ser, vem, né? Sim. E como foi se introduzir nessa parte do figurino? As dificuldades que você teve? O que você achou que toda a sua experiência, por exemplo, com o brechó, trouxe para o figurinismo? Como foi esse processo todo? Esse processo foi bastante desafiador, assim como todo processo novo que você começa, né? Eu acho que é bem desafiador, é muito gostoso você sentir que você pertence àquele lugar, mas também muito desafiador. E foram essas duas coisas muito juntas. Foi um êxtase, assim, de felicidade, de parece que estou me encontrando, parece que estou me achando, parece que, opa, aqui é o meu lugar, mas com os desafios que tudo que a gente vai começar a mover na nossa vida, né, em projetos novos e tudo mais tem. Mas foi muito interessante e toda a experiência que eu tive com o brechó durante o tempo que eu tive, eu acho que somou muito para que eu já entendesse a dinâmica de representar uma imagem que conta uma história, sabe? Eu já tinha essa intimidade, porque, né, trabalhando com brechó já... É até legal isso que você falou, pra gente conseguir explicar. Vamos explicar um pouquinho pro pessoal de casa? Porque a gente fala assim, a Tata trabalha com moda, ela é figurinista, ela é produtora, personal, é consultora, mas explica um pouquinho pro pessoal entender o que seria essa função que você faz de fato, né? Esse trabalho de traduzir uma mensagem numa imagem. E qual a diferença, né, do figurinismo pro stylist, pra produção em si? Vou começar a contar um pouquinho de como que funciona esse processo do audiovisual. Dentro do audiovisual, a gente é subdividido em várias equipes, que juntas entregam um filme, uma série ou um filme publicitário, né? Então, o figurino, ele tá dentro da equipe de arte. Muita gente não sabe disso, mas a equipe de direção de arte, ela é composta pela diretora de arte, a equipe da direção de arte, o figurino, a equipe do figurino e a maquiagem, que é a caracterização. Então, esse grupo forma a direção, a arte dos filmes que a gente vê por aí. Então, no figurino, existe a figurinista, que eu faço essa função, que eu sou figurinista, que é ela que faz a concepção. Concepção é você materializar visualmente uma referência daquilo que você quer entregar ou mostrar ou retratar naquele filme, assim. Então é uma referência mesmo, um arquivo onde você monta a partir de leitura de roteiro, de entendimento do que a diretora de arte quer de cor, de mensagem. Então é todo mundo junto ali. Aí essa é a primeira parte que a gente faz, né? Leitura de roteiro, depois concepção, que é a parte que a figurinista fica responsável, e tem a produção de moda, que são duas coisas diferentes. As duas pessoas atuam dentro do figurino, mas existe sempre a figurinista e a produtora de moda, que nesse caso sou eu mesmo, as duas. Tem projetos que a gente não é possível de ter uma equipe completa, né?
E aí a parte de produção de moda é aquela parte falando bem simples mesmo de você procurar aquilo que você precisa para conceber aquele figurino, sabe? Às vezes a pessoa acha, o personagem tá ali na série, no filme, no comercial, mas nada é por acaso, né? Então tem o porquê daquele modelo de roupa, de cores, de composição, e é esse o seu trabalho, né? Sim. Trazer essa mensagem. Tudo comunica dentro de um audiovisual, né? O visual, a gente tem o áudio, né, que comunica nitidamente o que o personagem ou a história quer comunicar, e a gente tem o visual, ele comunica sem falar, né? Ele é aquilo que junta as duas e você entende uma história, uma narrativa, um sentimento, uma emoção. Então tudo isso vem dessa mistura de cores, de textura, de elementos e tem as caracterizações também que a gente trabalha. E tudo que a gente trabalha também na consultoria de imagem, mas de uma forma diferente, né? Então explica para o pessoal a diferença da consultoria de imagem para esse processo da produção e do figurinismo. O figurino, ele retrata uma história, geralmente uma história fictícia, né? Ali a gente está preocupado muito com a história que a gente vai construir para quem está assistindo, vai entender, vai olhar, vai sentir uma emoção, vai entender o que a gente quer passar. A consultoria de imagem, ela é mais pessoal, né? Individual e pessoal. É sobre como a pessoa está e é na vida dela, assim, como que ela vai se mostrar para o mundo enquanto a essência individual e pessoal dela. E você faz os dois, né? Sim, então, sim. é bom a gente falar. Sim. Faz o merchan. Sim. E vamos falar um pouquinho mais fundo assim, dentro desse universo, porque a gente vê que existe uma glamorização de tudo que é relacionado à moda. Inclusive, é um dos motivos do que te fez não seguir desde o início, né? Sim. Achar que é algo mais elitizado, muitas vezes mas nem sempre. Sim. Então, vamos falar um pouquinho de como é por dentro desse universo, para quem está em casa, não sabe como é feita essa produção. Como é o por trás de tudo, para entender, até para quem pensa muitas vezes em trabalhar com moda por conta do glamour, entender as outras partes. Sempre que eu falo que eu trabalho com moda, o pessoal fala, nossa, que chique. Aí eu por dentro eu fico assim, nossa, meu amor, chique. Chique assim, pode ser em outros momentos, mas ali é um trabalho que demanda muito e não tem nada de glamour nessa hora, assim. Se você for me contar no set, releve, porque assim, a imagem é outra, é realmente, um set é muito corrido, é sempre uma produção, quando a gente está falando de publicidade principalmente, que é o ramo que eu mais trabalho, então vou me voltar mais para ele, é um processo corrido entre contratação, concepção, reunião com o cliente, produção e execução, que é o set de filmagem. Então, geralmente a gente faz esse processo dentro de uma semana. Então, por exemplo, eu tenho uma gravação no sábado e aí eu tenho, tipo, às vezes 4 dias para produzir, 3 dias para produzir. E aí isso é uma demanda, porque eu costumo falar que tem a lenda do figurino, tipo, o karma do figurino, eu chamo do karma do figurino. Quando você precisa de uma peça, não, você viu ela semana passada ali, ó, passando assim, você viu ela. Quando você precisa dela, ela vai ter. Então, é realmente difícil interligar esse lugar da concepção que você faz, do que você tem de desejo de apresentar e encontrar essa peça de fato, né? Então, a gente trabalha muito eu trabalho muito com costureiras, na confecção mesmo, que eu acho que é muito necessário. E, gente, não tem glamour nisso. É uma correria, sabe? É realizador, eu adoro. O resultado final sempre me preenche e me dá muita satisfação. Mas o processo, ele não tem glamour nenhum e é caótico. É muita gente dentro de um set, é muita gente reunida junto para fazer funcionar. Porque cada equipe tem o seu lugar, o seu departamento, e todo mundo junto, é esse coletivo que faz o resultado final ser entregue e funcionar, e tudo funcionar perfeitamente. E geralmente é muito corrido, né? A gente tem uma ordem do dia, a gente precisa gravar às vezes 1 filme, 2 filmes, são muitas cenas.
Então é realmente corrido, não é tipo, você tem meia hora para trocar uma pessoa para vestir o personagem, entendeu? Não é assim que acontece. E tem todo o processo que é dentro, né? A gente carrega muito, eu vou chamar de equipamento, porque né, é o que a gente usa, mas são os looks e tudo mais, eu chamo de equipamento porque é o que a gente usa para poder concretizar o trabalho, né? E são muitas e muitas malas, gente. Meu carro, quando é dia de produção, não cabe, porque a gente leva arara, tábua de passar, ferro, malas, cabides e todas as coisas que fazem o camarim ficar de pé, a gente tem que carregar para o set de filmagem, entendeu? E cada set, às vezes a gente tem mais de um set de filmagem no dia, por exemplo. Então você levanta uma base, né? Eu chamo de base é o camarim. Você levanta o camarim, que é deixar tudo pronto, tudo né, nas araras, passar e tudo mais. De repente você tem que fechar tudo e ir para uma outra locação, sabe? Fazer de novo. Fazer de novo. Aí chega lá, você levanta o camarim de novo. Então, glamour nisso aí não existe. Glamour pode estar nas passarelas, mas eu também não acho que existe, sabe? Eu acho que existe na frente das câmeras. O behind the scenes ali, eu acho que no final nada tem glamour, nada tem glamour. Não, não tem pra modelo, não tem pra produtora, não tem pro Não tem pro stylist, que é o stylist entra numa... Você tinha comentado mais cedo da diferença do figurino e do stylist, né? O stylist, ele entra como um consultor, às vezes, de evento específico, né? No caso, vou usar um exemplo de um desfile. Ele tem as peças da marca e ele vai fazer o styling daquilo ali para a modelo entrar na passarela. Esses dois serviços, eles se conectam em algum momento. Eu acho que é só diferente dos canais de reprodução, né? O audiovisual é sempre viabilizado Instagram, YouTube, ou filmes, né? Streams e tudo mais. E a passarela tá ali ao vivo, né? Você entrega mais foto, não é muito audiovisual, é mais o visual, né? Daquele momento. É um audiovisual para quem tá assistindo. O glamour é pra quem tá sentado assistindo, né? Dando foto para aqueles looks. Essa coleção eu gostei, essa eu gostei. Esse é o glamour. Mas sabe? pra quem tá Porque pra fazendo quem tá trabalhando. Não, é realmente suar a camisa mesmo, literalmente, na verdade. E dentro do audiovisual, quais são esses trabalhos que você faz? Para onde eles vão, onde aparecem? No audiovisual, eu já citei aqui, meu maior volume de trabalho é com a publicidade mesmo. Geralmente, dentro da publicidade, são marcas que procuram uma agência e a agência procura uma produtora. A gente já fez, por exemplo, Sankia, algumas marcas do tipo, assim. E elas procuram uma produtora de marketing, uma agência de marketing, e essa agência contrata a produtora, que é onde eu sou contratada. Que, no caso, eu trabalho em maior volume aqui no Uberlândia com a Sanfona Filmes. E esses materiais são viabilizados a depender de onde a empresa quer viabilizar esse marketing, porque na publicidade ele funciona como uma publicidade, né? Então, depende muito onde que a empresa vai viabilizar esse filme e onde que ela quer realizar esse marketing, né? Então, às vezes vai para um comercial de TV, vai para Sim. rede social, às vezes aqueles banners de aeroporto, Sim. né? E por aí vai. Então, vocês viram por aí comercial, propaganda aparecendo para vocês de Uberlândia. Quem sabe eu Quem estou sabe lá. quem fez a figurina, às vezes Quem sabe eu estou lá. Você falou de viabilizar, e aí eu já gravei série também. Aí série, eu nunca gravei com um streaming grande, né? Um streaming maior, assim, tipo a Netflix ou a Prime. Vamos lá, vamos chegar lá. Mas eu já gravei série com Lei Apoio Incentivo à Cultura. E aí, geralmente, durante um ano, isso fica de posse do governo, né? Porque como a verba de produção vem desse lugar, durante um tempo ela é de posse. Então, eles viabilizam, às vezes, Canal Cultura, às vezes, YouTube. E, às vezes,
como as séries passam por premiações, eventualmente, então ela fica bloqueada enquanto ela está em premiações. Então ela não é viabilizada, ela não é comercializada, né? Sim. E dentro de todo esse trabalho, quando você olha lá pra trás, você imaginou que era aqui que você estaria quando você pensou em trabalhar com moda? Como que... Não. Essa sua expectativa versus a realidade, né? Qual foi o processo? Jamais eu imaginei que eu ia estar dentro do audiovisual. O cinema foi algo que eu sempre curti, o audiovisual em si foi algo que eu sempre curti. Eu jamais imaginei que eu ia estar nesse lugar de vestir o que eu via nos filmes e na TV, assim, de publicidade, sabe? De estar envolvida com esse processo. Eu amo, eu adoro. A gente falou agora há pouco, não é nada glamourizado, mas eu gosto do que eu faço. E se perguntassem para a Tata lá de 18 anos se ela imaginaria isso, eu jamais imaginaria que eu ia estar aqui, assim, nesse lugar. Mas que bom, né? Que bom que, assim, no momento que a dor bateu, você foi em busca do que sempre te chamou, né? Porque Sim. a moda nunca saiu de você. Não. Você tentou deixar ela Eu fugi. Não, e bateu, viu? Teve que bater um pouco pra poder acordar. Então vai ou vai. E Tata, a gente falou do brechó, né? Que você teve brechó. Eu acho legal a gente falar um pouquinho também dessa questão de ter o network, né? Quando você trabalha na moda, com outras lojas, com outros brechós. Porque apesar de você não ter o seu brechó ativo hoje em dia, você tem essas parcerias com outros brechós, né? Sim, eu ainda... eu acredito muito na ideia de moda sustentável e moda circular, principalmente. Isso é algo que me chama, esse lugar é algo que me chama muito dentro da moda. Lógico que eu acho muito interessante tendências e toda essa questão que a gente tem de grandes marcas, fala com a menina, de grandes marcas que lançam tendências, né? Mas eu estou muito mais ligada a esse lugar de moda sustentável e circular. Eu ainda utilizo disso no meu trabalho, eu acredito demais que, na verdade, eu não acredito que brechó tenha só roupas ruins, igual as pessoas ainda tem esse tabu, né? Então, eu utilizo muito, eu tenho até minha parceirona maravilhosa do Brechó Chaves da Josi, obrigada, te amo. Eu faço muita parceria com ela de aluguel de peças, que esse é um processo também, né? Porque a gente vai construir um figurino e por muitas vezes a gente usa aquele figurino só naquela ocasião. Então, esse sistema de aluguel é um sistema interessante, que em Uberlândia a gente não tem muitos lugares que fazem, porque é inviável cada produção a gente ter que comprar a roupa e usar ela uma vez e depois não usar mais. E cada filme é uma situação diferente, então não necessariamente você vai utilizar aquela roupa de novo mesmo. Então esse sistema de estar em brechó, de ter essa parceria com o brechó, de continuar levando o que eu acredito para o meu trabalho atual, é uma coisa que me deixa muito satisfeita, assim, sabe? Porque esse lugar eu admiro muito, assim, eu acredito demais. A moda circular, né? A gente incentiva para o uso no dia a dia, mas para você ela é muito importante, né? Porque Sim. se parar para pensar que toda vez que você vai produzir um figurino, você vai ter que comprar uma peça, provavelmente vai para o seu acervo, né? Mas não é sustentável, porque é uma peça que vai ficar parada. Sim. Sendo que você consegue ali locar ela para usar uma única vez, que nem vai sujar, nem nada. E volta para a loja para uma pessoa conseguir comprar e de fato usar no dia a dia. E eu sinto que nesse contexto, falando daqui de Uberlândia, obviamente, né, eu tenho maior abertura com brechós mesmo. Porque eu acho que vem desse entendimento dessa moda circular, que as coisas podem ir e voltar, né? Recentemente as meninas abriram a Veste Move também, que era como a ideia de ser um acervo de aluguel, e que eu me relaciono com elas também para esse segmento. Só que aqui em Uberlândia é bem difícil, né? Porque as pessoas ainda não estão acostumadas com esse sistema de aluguel. E eu acho isso interessante até para a pessoa física, né? Eu uso muito no meu trabalho,
Mas para a pessoa física, por exemplo, você tem um evento para ir. Você pode ir lá, alugar uma peça e depois devolver. Enfim, é como se a gente usasse o sistema de roupa de festa, né? Roupa de Sim. festa a gente tem muito esse segmento de locar e devolver. Em roupas casuais mesmo, assim, sabe? Isso é Sim. muito interessante. Isso é legal até num papel de pensar sobre o estilo das pessoas, né? Porque às vezes você quer experimentar coisas Isso. novas, mas só pra experimentar será que compensa eu Isso. comprar essa Exatamente. calça de brilho, essa Exatamente. peça super diferente? Não! Mas às vezes locar pra usar uma vez, é como você se sente antes de adquirir aquela peça, pode ser muito interessante. sim. E aqui em Uberlândia a gente não tem esse sistema. E aí eu tô falando de um sistema mais para uma pessoa física, né? Mas é isso que eu mais uso no meu trabalho também, assim, sabe? Que é esse esquema de locação e aí devolução, né? Isso me ajuda muito, assim. Então, dentro da produção, a gente pode dizer que a moda é muito mais circular também. Muito mais circular, né? sim. Tem os grandes acervos, né? A gente tá falando de outros patamares, assim, mas também é circular, eu acredito nisso. Assim. Em São Paulo a gente tem muito, já existe muito esse esquema, assim, de lugares que são feitos para aluguéis de roupas, não só fantasias, não só roupas de festa, mas de roupas casuais mesmo, voltado para o audiovisual, tem um volume maior. Obviamente, né, gente, uma capital, mas assim. Mas fica a dica, né? Pessoal de tem essa abertura, assim, né? São inúmeros os lugares que você. Quando eu descobri isso, né, que eu comecei dentro do audiovisual, que eu fui para São Paulo, cheguei assim num lugar e falei, nossa, vocês alugam? Claro! Eu tava toda sem graça de olhar assim, vocês alugam? Claro, que a gente aluga e tudo mais. Então, e eu entendo que aqui em Uberlândia é meio difícil de entender, porque o volume também não é muito grande, né? A gente está falando de uma cidade muito menor, obviamente, mas que eu imagino que o volume não seja tão grande para que lojistas ou pessoas que abrirem esse esquema para aluguel, né? Tanto é que o meu maior volume mesmo são comerciais, estou aqui pensando. A gente está falando desse assunto, né? Tanto é que meus maiores fornecedores assim, de aluguel são os brechós mesmo. Eu acho que por entender que tá tudo bem essa moda ser circular, assim, né? Ir e voltar é tranquilo, desde que, né, não estrague a peça, não aconteça nenhum acidente e tudo mais. Então, eu tenho essa compreensão e essas portas mais abertas aqui em Uberlândia dessa galera da moda circular, que me faz amar mais ainda. E é legal, porque você consegue peças mais diferentes, né? Sim. Porque acaba que, querendo ou não, nas lojas a gente encontra muito mais o que está em alta no momento, Sim. ou peças mais básicas, sem muitos detalhes. O que também é ótimo, porque às vezes é o que a pessoa quer. Isso. Mas muitas vezes, quando a gente vai em busca de um lugar que traz peças que foram produzidas há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, você consegue peças muito ricas em detalhes, né? E que às vezes fazem diferença ali na produção. A gente que trabalha, você também, a gente que trabalha com imagem, né? A gente entende que a textura, né, a estampa, tudo faz diferença na hora de comunicar ali, não é diferente no audiovisual. E também tem a questão da caracterização, né? Eventualmente a gente precisa falar aí de comunicar de anos 2000, de anos 90, de anos 80, de anos 70. E eu acho que os brechós são lugares muito ricos para se encontrar peças tanto atuais, eu acho, mas que quando tem a necessidade dessa representação de outras épocas também é riquíssimo, assim, é maravilhoso. É interessante mesmo. E pensando nesse papel, né, de quem queria moda, não foi, mas a moda te buscou. Em quem tem casa, às vezes tem interesse de trabalhar com moda, de trabalhar na área, quais conselhos você daria para quem gostaria de começar trabalhando na sua área, né? Porque você traz a consultoria, traz o figurinismo, a produção. Conselho para uma pessoa que Trazer, facilita o caminho. eu acho que comece, assim, sabe?
Eu, por exemplo, permeei outros lugares para chegar no figurino, né? Mas eu acho que começar, ir até lá, se apresentar, né? Procurar conexões, porque dentro do audiovisual, assim, é muito sobre isso também. As pessoas vão te conhecendo, vão te indicando, e você conhece pessoa que lembra de você. Então, eu acho que é se colocar no lugar mesmo, começar, se apresentar, procurar saber, sabe? Ser curiosa. Eu acho que esse é o maior Das caras. Uma coisa interessante que eu acho é que todo mundo me pergunta, quando eu falo que eu sou figurinista, né? Você é designer de moda? Você se formou em quê? E eu acho isso uma coisa bem interessante de trazer. Não estou desmerecendo nenhum curso superior, nada disso, né, nessa minha fala, mas eu aprendi fazendo. E lógico que eu me profissionalizo, né? Eu faço cursos não superiores, faculdade especificamente, mas eu me profissionalizo com cursos pontuais dentro da minha área, já inclusive. Você foi minha professora também, maravilhosa. Especialista em coloração pessoal. Que me ajuda demais, coloração pessoal. Entender a mensagem das cores, tudo isso me ajuda demais no meu trabalho dentro do figurino, né? Porque a gente precisa trabalhar com as cores também, então foi incrível. E sempre que eu falo que eu faço figurino, as pessoas vêm com esse, você se formou em quê? E por muito tempo eu ficava meio sem graça, sabe? Meio tipo, nossa, eu não me formei em nenhum curso superior não, sabe? Hoje em dia isso já passou. De novo, eu não estou desmerecendo, eu acho que é super importante, mas foi o caminho que a minha vida seguiu. E hoje eu tô mais tranquila com ele, porque antes isso me gerava uma certa ansiedade, assim. De tipo, eu preciso ter um diploma, eu preciso ter... E sim, é interessante quando você vai, né, se colocar no mundo, é interessante você ter uma especialização. Mas que isso não é tudo para você começar aquilo que você quer, sabe? Durante muito tempo eu fiquei ansiosa, pensando, preciso fazer uma faculdade antes de começar. Quase que eu me sabotei de novo por conta disso, assim. Então, você tinha falado do conceito e eu tinha falado para começar, né? Eu acho que é de novo, sabe? Comece. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que antes eu ficava sem graça de falar e hoje não, é tranquilo, sabe? Eu tô me especializando, tô me formando, mas de outras formas. Eu acho que não existe só uma forma da gente se especializar, né? E tem coisas que, assim, a prática é que te entrega, né? Total. Porque muitas vezes a pessoa também faz um curso superior e não tem aquela prática dentro do curso. Então, muitas vezes vai chegar ali dentro de um set sem ter noção alguma do que fazer. Sim, Então, a experiência, ela conta muito, né? A experiência é a faculdade da vida, né? É isso aí. É demais. Legal, Tatá. Foi muito legal ter esse papo com você. Eu achei muito esclarecedor. Eu acho que a gente pode falar também um pouquinho, para finalizar, desses processos de dentro do figurinismo, né? A gente estava falando de que não é só glamour, né? De que o glamour é para quem está assistindo. Sim. Mas para o pessoal de casa entender por que não é só glamour, então. Quais são os processos do figurino, né? Os processos ali do seu trabalho que você tem que efetuar no dia a dia e que não tem todo esse glamour, para o pessoal de casa conseguir entender melhor. Sim. Gente, eu só conheci verdadeiramente Uberlândia depois que eu comecei a fazer figurino. Porque vocês não sabem, eu vou em todo canto dessa cidade, assim, procurando aquilo que eu preciso para construir, né, um personagem, um figurino e tudo mais. Então, eu já falei um pouquinho aqui do processo de começar, né, que é um processo de antes da produção, da parte de produção de moda mesmo, que eu sempre recebo um roteiro, né, faço a concepção, igual eu tinha falado, apresento, o cliente aprova, o diretor aprova, o cliente aprova, estando tudo aprovado, eu falo, é isso mesmo, aí a gente começa o processo de produção. No meu trabalho, eu sempre procuro ser mais fiel possível àquilo que eu apresentei para o cliente. Porque geralmente a gente apresenta um mood, né? Uma referência. E nem sempre o que a gente vai entregar é exatamente igual, mas ela precisa estar dentro daquele universo. Ela precisa comunicar aquilo que a gente colocou na referência, né?
E aí começa a parte doideira do negócio. Que é realmente andar e procurar. Entrar em loja, olhar e falar, não, tem isso aqui serve, isso aqui não serve, né? Ir nos meus fornecedores, procurar cores, modelagens que sejam específicas. É realmente andar, gente. É realmente, tipo, nem sei descrever melhor, porque quando as pessoas me perguntam, eu falo, você tem que andar. Ir ali, ir aqui. Qual é o seu trabalho? Eu ando. Eu ando procurando roupa. E às vezes, eu falei do karma do figurino mais cedo, né? Às vezes é muito triste, gente, porque você viu, geralmente, às vezes eu faço pesquisa também, né? Quando existe um tempo, eu vou em algumas lojas para saber o que é o estilo, o que eu posso encontrar naquela loja, o que eu estou encontrando agora, o que está acontecendo, né? E aí eu vi uma peça semana passada e eu preciso dela e não tá mais lá. Então você precisa ir em todos os lugares para achar mesmo, assim, sabe? Então, andar e procurar e ter um olhar atento, né? Eu acho que a atenção do olhar, isso já, como eu comecei em 2021, já tem um tempo que eu tô trabalhando com isso, eu já tenho esse olhar mais treinado, que é estar atento para aquilo que você está olhando, porque às vezes você vai procurando só alguma coisa idêntica da referência, você às vezes não tem como. Então você tem que olhar modelagem, corte, estampa, textura de tecido, movimento que aquela peça dá, porque aí às vezes ela pode te servir para representar aquilo que você quer, mas é realmente rodar o Uberlândia e olhar e tentar achar aquilo que eu quero para aquele figurino específico. E tem trabalho que eu rodo 3 dias, sabe? Tipo, 3 dias assim, de produção, né? Que a gente leva 3 dias procurando as peças e tudo mais. Pra montar esse figurino, né? Por isso que é importante também ter um olhar atento e buscar esse conhecimento, né? Não é necessariamente uma faculdade que vai te trazer esse conhecimento, mas quando você entende dos elementos de design, dessa comunicação não verbal, você consegue entender. Muitas vezes a peça que você idealizou não vai funcionar, mas aquela outra comunica igual, né? Sim, total. Ver, entender, igual você falou, dos elementos do design mesmo, daquilo que representa aquela peça representa na hora que você olha pra ela, né? E aí é isso. Então é isso, o trabalho do figurinista, do produtor, tá longe do glamour que a gente vê na TV, mas é um trabalho muito legal e muito necessário, né? É muito legal, assim, tá dentro do audiovisual, é uma coisa que eu acho maravilhoso, assim. E é legal a gente trazer você pra falar disso, porque a gente assiste, né? Então, vocês estão em toda parte. Sim. Você abre o Instagram, tem propaganda, liga a TV, tem propaganda, mas ninguém para pra se atentar do que vem por trás disso. Sim. Eu acho que as pessoas nem imaginam muito bem, assim. Quando eu assistia alguns filmes, algumas coisas, eu sempre ficava pensando, né? Como será que deve ser esse processo? Como que é pra achar uma roupa? Hoje em dia eu sei, né? E eu acho que as pessoas às vezes se questionam disso também, né? De entender esse processo por trás, assim. A gente chama de bastidores ali, né? Do que acontece e como que uma ideia, que é uma concepção, vira uma realidade, né? É muito interessante, assim. Tem produções que vão aí em 3 meses de produção, né? Antes de começar a rodar o filme mesmo. Então é muito, muito trabalho, muita gente, né? Somando para que o trabalho fique pronto e para que aquilo que a gente vê nas telinhas seja daquele jeito, sabe? É muito, muito legal. Quando por trás tem uma equipe muito grande, muito né? grande, são muitas pessoas. Só a equipe de direção de arte, como eu falei, né? É composta pela diretora de arte, assistente de direção de arte, produtora de objetos, eu estou esquecendo aqui da galera que fica no set. Esqueci. Muitas pessoas. Vocês cortam. Aí, dentro do figurino, a gente tem a figurinista, a produtora de moda, assistente de figurino, camareira, geralmente. Quando a gente está com uma equipe completa mesmo,
São várias pessoas dentro de cada equipe. Tem assistente de direção, que geralmente tem um segundo, um terceiro assistente de direção dentro da equipe, quando é um projeto maior. Tem a equipe de produção, que quando é um projeto maior são várias pessoas, cada uma fazendo uma área da produção diferente. Alimentação no set, almoço, né, janta, todas as coisas que precisam para aquele set funcionar, limpeza, todas essas coisas é da parte da produção. Tem a maquiagem também, né, caracterização, tem o diretor, tem a equipe técnica, que é a equipe que mexe com iluminação e eletricidade também, que é quem monta luz, quem puxa cabo para ligar as coisas, entendeu? É muita gente para fazer um filme funcionar, isso é muito massa. Acaba sendo um trabalho coletivo. Se contar todo mundo para produzir um filme, então é inchação de se falta, né? Total. E falando da publicidade, a gente já teve ficha técnica, ficha técnica é o nome de cada uma de suas funções, né, de 40 pessoas. Então, um filme, ou uma série, ou um filme, é muito mais gente que isso, porque a produção é maior, né? É mais gente envolvida, assim. Então, é um coletivo, cada um fazendo o seu individual para o coletivo funcionar. É muito legal. Então pensem. Da próxima vez que vão comercial, eu tenho certeza que vocês já vão visualizar um monte de gente vestido de preto ali dentro. Tem isso também, a gente se veste de preto mesmo, é verdade. Né? Tata, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal ter você aqui, conhecer um pouco da sua história, do seu trabalho. Quero agradecer você que está em casa, assistiu esse vídeo até aqui com a gente, conheceu a história da Tatá. Vamos curtir esse vídeo, comenta aqui pra gente entender se você já sabia que tinha todos esses processos envolvidos dentro de uma produção de moda, que era esse trabalho de um figurinista. Compartilha esse vídeo com as amigas para elas conhecerem. Aquela amiga que gosta de moda, manda esse vídeo para ela e se inscreve no nosso canal. Vai lá no Instagram também, seguir o Pod Estilo e eu te vejo na próxima quinta às 20 horas. E para finalizar esse vídeo, eu vou pedir para Tatá deixar uma mensagem para você que está em casa assistindo a gente. Primeiro eu queria agradecer, amei, eu amo fazer coisas pela primeira vez e essa foi a primeira vez, obrigada pelo convite, me senti muito feliz de ter sido convidada para estar aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro muito. E uma mensagem, eu acho que, gente, escute o corpo de vocês, assim, e nunca é tarde para realizar as coisas, sabe? Eu acho que a gente tem essa cobrança social, capital, das coisas serem muito rápido e uma tendência a acreditar que com 30 anos a nossa vida vai estar resolvida. Não vai estar, tá? Eu estou com 32, as coisas estão começando agora, sabe? Então, nunca é tarde, escute seu corpo e comece. Eu sei que nem sempre é fácil, fica parecendo... coach falando ou alguma coisa assim, não é isso, tá, gente? É só que às vezes se a gente não escuta o corpo da gente, ele faz a gente escutar por obrigação, assim. Às vezes é um adoecimento que vem e vai lá, corre atrás do seu sonho, nunca é tarde para começar, e é isso aí. É isso, obrigada, Tatá. Obrigada a você que está em casa assistiu até agora. Um beijo e até a próxima quinta no Pod Estilo.